abrir aqui em Juízes, glórias a Deus. Nós vamos abrir, amados, no capítulo 17, né? Antes da gente começar a leitura, é para lembrar os irmãos que o livro de Juízes é um tempo em que o povo de Israel ora ficava fiel, ora abandonava o eterno. É um tempo que estava, quando chegava um juiz fiel, como era Sansão, como foi a juíza Débora, o povo de Israel ficava firme. Mas quando chegava um infiel, aí Israel para o Senhor aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos agora meditar em Juízes 17. Então, essa é uma história, meus irmãos, que é muito importante, que vai ter, que vocês vão ver que acontece muito nos dias de hoje. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Então, só para citar os irmãos, aqui Moisés já tinha morrido, né? Israel já tinha entrado na terra prometida com Josué, e Josué já tinha morrido. Já tinha passado juízes como a Débora, como Sansão, como Gideão, e agora nós temos essa passagem aqui, tá? Então é um momento que Israel estava muito fraco na fé. Aí depois, quando chega Samuel, aí ergue Israel de novo. Mas aqui é um momento que Israel está fraco. Então nós vamos ver isso aqui. Como é que estava a situação no Israel praticamente desviado e sendo muito julgado pelo Eterno diversas vezes. Vamos ver essa situação aqui. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito seja o Eterno, meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Eterno, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Observa a mim, irmãos, que lá o povo estava tão fora da palavra, fora da Torá, que a mãe achava que aquele dinheiro ela ia dedicar ao Eterno para fazer uma imagem de escultura, né? Que a própria Torá diz, né, não terás imagem de escultura, mas aqui a gente vê em Juízes como é que a coisa estava bem baixo lá em Israel, bem fora da palavra, o povo estava sem ensinamento. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual delas fez uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, isso são idolatrias, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então ali você observa, o Mica tinha consagrado um filho dele, né, de Efraim, que não é a tribo dos sacerdotes, a tribo do sacerdote é de Levi. Então o Mica falou: meu filho agora vai ser meu sacerdote. Olha como é que estava a coisa em Israel, estava difícil, hein? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olha só, irmãos, como é que estava. Cada um fazia o que queria, né? A Torá do Eterno, né, só vai ser restabelecida lá com Samuel lá na frente, depois para Davi. Mas enquanto aqui Israel está fraco. Naqueles dias não havia Israel. Cada um fazia o que bem pareceu. Não havia rei. Cada um fazia bem o que queria os seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Olha que escândalo, meus irmãos. O levita é da tribo de Levi. Um da tribo de Judá era o levita. Olha só que confusão, como é que estava Israel naquela época. E peregrinava ali. Samuel deu um jeito e Davi arrumou toda a casa quando ele estabeleceu as 24 ordens
dos sacerdotes, né, meus irmãos? Mas isso tudo foi lá porque eram homens de Deus lá na frente. Mas aqui nessa época, quem estava na frente de Israel estava deixando tudo à vontade. Amém? Tanto é que um homem da tribo de Judá era constituído como um levita. Olha que situação dramática de desobediência à palavra. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e sustento. E o levita entrou. Então, o que acontece? O Mica chegou para aquele sacerdote e falou o seguinte: ó, vou te assalariar agora, vou te dar dinheiro, tá? Vem ser o meu sacerdote. Olha que situação, meus irmãos, como é que tá? Isso é contra a Torá. Nenhum ministro de Adonai pode receber dinheiro, meu amado. E isso está aqui na Bíblia em Juízes dizendo assim: ó, que escândalo! Imagina quando chegar o arrebatamento, hein? O ministro do Eterno não pode receber dinheiro. O que o Eterno diz é que a pessoa é obreiro do seu alimento. E mesmo assim, quando alguém oferece o alimento. Agora, assalariar, olha que situação escandalosa. Mas isso aqui, meu amado, não é lido por aí não, hein? É complicado. Amém? Vamos lá na Bíblia, meus irmãos. Mas o Eterno não muda. O Eterno acha isso escandaloso. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos, né? E Mica consagrou o levita, ó. O Mica consagrou o levita. Onde que uma pessoa, ó, vou te constituir o meu sacerdote, né? E aquele moço lhe foi para o sacerdote e esteve em casa de Mica. Olha que escândalo, né, meu irmão? É como se assim, uma pessoa escolhesse: eu quero aquele líder ali para mim, eu quero aquela igreja ali para mim, porque aceita o meu pecado. Estava nesse ponto assim aquela época. Mas as coisas parece que não mudaram muito não, né, meus irmãos? Amém? Em muitos lugares, né? Então disse Mica: agora sei que o Eterno me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém? Olha que situação de desobediência total à Torá, meus irmãos. Amém? Como que um ministro de Deus, um enviado de Adonai, um apóstolo de Yeshua, alguém na igreja primitiva, um profeta de Deus, um Isaías, um Ezequiel, um Jeremias, e o capítulo 14. Capítulo 18. É bom que a gente está pregando, estou lendo, e estou explicando já a mensagem para os irmãos, porque é interessante essa mensagem. Naqueles dias, não, olha o capítulo 18, verso 1. Essa história continua. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não havia caído por sorte sua herança. Então você observa que a tribo de Dan, que é uma das 12 tribos, que Moisés lá estabeleceu, Dan vai receber sua sorte aqui, e que tinha separado já as sortes da tribo de Ruben, Manassés e Gad, que era aquém do Jordão. Isso tudo a gente já leu lá na Torá. A tribo de Dan tinha ainda pegado sua sorte. Por quê, irmãos? Porque estava havendo o quê? Ganância. Amém? Ganância. Então, observa bem como é que estava a situação dramática aqui em termos de desobediência. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: ide reconhecer a terra. E chegaram até a montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam
junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele, assim, pois me tem contratado. Olha só aqui, irmãos, contratado. E eu lhe sirvo para o sacerdote. É lógico, né, meu amado, que quando um ministro recebe dinheiro para pregar a palavra, ou um cantor recebe dinheiro para cantar, ele está o quê? Contratado. É, a coisa é séria. Isso aí para o eterno é abominação, meu amado. Abominação total. É onde não tem Deus, né? Onde não tem Torá, onde não tem o eterno, onde não tem Yeshua. Ô, meu papai, olha como é que o Mica chega agora para a tribo de Dan, o sacerdote, o levita. Ele me contratou e eu lhe sirvo de sacerdote. Que situação, né, meus irmãos? Então lhe disseram: consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Eterno. Olha, o sacerdote, nem o Eterno está falando nada para ele, né? Aleluia. Agora, olha só, vamos aqui só para a gente chegar no versículo. Eles foram lá, viram a terra, vamos atacar aquela terra, vamos pegar para a nossa herança, né? E aí eles voltaram, amém? Eles voltaram, louvado seja Deus, e voltaram à casa de Mica. Olha lá, verso 13. Vamos aqui continuar no verso 13. Aquele pessoal da tribo de Dan, homens valorosos, e, e vou passar a montanha de Efraim e chegar até a casa de Dan. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabei vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Quer dizer, esses 5 foram, visitaram lá a casa do Mica, viram que tinha imagem de escultura, éfode, tinha até um sacerdote, e falaram para a multidão dos homens da tribo de Dan: olha que como é que está. E aí, verso 15. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins. E a imagem que estavam munidos, só pegar esse mistério aqui, estavam munidos, né? Verso 17, com as armas de guerra. Agora o verso 18. Entrando eles em casa de Mica e tomando a imagem de escultura, olha só, e o éfode, os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? Né? E o verso 19. E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então, alegrou-se o coração do sacerdote. Olha que situação, irmão. E tomou o éfode, os terafins e a imagem de escultura, aquelas idolatrias todas, e entrou no meio do povo, da tribo de Dan. Assim viraram e partiram, e os meninos puseram já longe da casa de Mica, reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica: que tens que tanta gente convocaste? Então ele diz: os meus deuses que eu fiz, me tomaste,
juntamente com o sacerdote, e partis. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos de tua casa. Né? Assim seguiram o caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Olha só, meus irmãos, que situação que estava o povo de Israel naquela época. Mas você observa, aqui no livro de Juízes, o povo de Israel, né? Olha como é que está. Um homem da tribo de Efraim contratou um sacerdote. Olha, meu Deus do céu. Isaías, imagina Isaías recebendo um salário. Imagina Jeremias recebendo um salário porque prega a palavra. Imagina Zacarias recebendo um salário porque pega a palavra. Imagina, meu amado, isso daí não tem nem cabimento de Gênesis Apocalipse. Não tem, meu querido. Ora, ora, ora. Isso não existe. Isso foi uma invenção lá da igreja romana. 400 anos depois. É uma outra religião. Não é a da Bíblia. Que a Bíblia, o ministro é para servir, não é para ser servido. E Yeshua falou bem claro, né, amado? Amém? E a Torá fala também bem claro isso, né? Tanto que a Torá fala claro que o livro de Juízes está mostrando aqui em que ponto usa 2 capítulos do livro de Juízes para mostrar a abominação de contratar um pastor, um líder, um sacerdote. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso é contrário. Irmãos, tem gente aí com som ligado. E isso é contrário à palavra de Deus, irmãos. Isso é contrário à palavra de Yeshua. Isso é contrário a Deus, irmãos. Olha que coisa. A coisa estava que as pessoas achando que Deus estava na imagem de escultura. Deus estaria no éfode. Deus estaria nos terafins. Irmãos, que situação catastrófica. E aí a tribo de Dan contratou o sacerdote, e o sacerdote que nem da tribo de Levi era da tribo de Judá, meus amados. Tribo de Judá, o único sacerdote da tribo de Judá, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é Yeshua HaMashiach. Esse daqui é uma iniquidade, meu irmão. Louvado seja Deus. Então você observa que situação, meus irmãos. Eu fico imaginando como que o apóstolo Pedro ia cobrar um dinheiro, meus irmãos, para pregar a palavra. Eu fico imaginando, meus irmãos. Gente aí ligado. Desliga aí, por favor. Fico imaginando, irmãos, gente como o apóstolo Paulo pegando dinheiro para pregar a palavra, meus irmãos. Esse aqui é o exemplo da Bíblia de quem cobrava. Tem 2. Não é só esse, não. O outro que cobrava era Judas Iscariotes. Amém? Nós vamos ler agora. Vamos abrir lá em Mateus. Agora aqui em Mateus. Um outro, né, meus irmãos, que não se contentava em ser apóstolo. Ele tinha que pegar o dinheiro que era dos necessitados. Amém? Da alimentação. Que, por exemplo, a pessoa que dava para o apóstolo ali se alimentar, Yeshua era um rabino itinerante, né, irmãos? Então, as pessoas, assim, ó, toma aqui um pedaço de pão, toma isso aqui para você comer uma uva, né? Fazer um pão asmo ou um peixinho, né, irmãos? Agora observe bem aqui, nós vamos ali no livro, meus irmãos, de João. Meu Deus, isso é sério. João capítulo 12, meus irmãos. 12.
Vamos aqui, irmão, versículo, né? Fala aqui do início. João 12, verso 1, para você entender, né? Foi, pois, Yeshua 6 dias antes da Páscoa a Betânia, né? Louvado seja Deus, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Yeshua e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Por quê, meus irmãos? Tudo que tinha na sacola dos apóstolos era para os pobres. Aleluia! Aqui você está percebendo, o Judas chega e diz assim, essa mulher gastou esse unguento todo, por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Porque o Judas sabia, essa turma aqui, esses outros aqui, os outros 11, e o mestre, eles não pegam dinheiro para si, eles só dão para os pobres, porque é de Sedaká, é mandamento da Torá, e Judas queria obedecer a Torá, irmão. Judas Iscariote queria obedecer a Bíblia. Os apóstolos obedeciam, e Yeshua é a Torá viva. Então, o que entrava ali é para quê? Para os pobres. Mas olha o que João, um dos apóstolos que escreveu isso aqui, disse. Porque João é testemunho ocular. Então, ele diz, ora, Judas disse isso, não dos pobres, mas tudo que entrava, a igreja primitiva inicial era Yeshua os apóstolos. Mas ali mesmo já tinha, que era o Judas Iscariote. E o exemplo é o que está aqui é o que Yeshua fazia. Ele fazia o de Sedaká, porque como que ele vai dizer lá em Mateus 5, 20, se o vosso Sedaká não superar o dos escribas fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E Yeshua disse que ninguém entra no reino dos céus se não cumprir o de Sedaká. E o que acontece aqui? Judas, ele sabia a linguagem de Yeshua, sabia a linguagem dos apóstolos. Vende isso aqui, ó, e dá aos pobres. É o Satanás, irmão. Amém? Querendo dar uma de santo. Amém? Mas o próprio João desmascara aqui. Ele não tinha cuidado dos pobres de coisa nenhuma. Ele era ladrão, tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha só que situação, meus irmãos. Que situação terrível. Amém? Você vê que situação. Esse Judas aqui é um outro exemplo daquele sacerdote de Mica, lá de Juízes. É o mesmo espírito da ganância de ser contratado para usar o nome de Adonai, amado. Nenhum apóstolo, ninguém da igreja primitiva que tivesse com o nome no livro da vida, a não ser os Judas que tivessem por lá outros. Nenhum profeta, meu amado, recebeu um centavo para pregar a palavra, meu amado. Nem para cantar, nem para louvar. Aleluia. O que entrava nos apóstolos era para os pobres. Aleluia. E Yeshua pregar. Isso aqui é um texto que eu estou falando para os irmãos. Pode ver, eu vi aqui nesse texto para falar do Judas, mas a gente já vê no texto, irmão, porque a Bíblia é uma coisa só, você não vê um momento na Bíblia que os apóstolos e Yeshua não destinasse aquilo que estava entrando para os pobres. É só para os pobres. O apóstolo Paulo, a igreja primitiva, a igreja de Éfeso, a igreja da Galáxia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colosso, a igreja de Roma, a igreja de Roma no início, né, meus irmãos? Na época que o Paulo estava vivo. Amém? Tem que dar esse parênteses aí. Amém? Então, meus irmãos, a igreja de Corinto, tudo era para os necessitados. Nunca era para ninguém que estava na liderança, meu amado. Estranho isso, meus irmãos, que a gente
Observa na Bíblia e é essa Bíblia, meu amado, que vai ser aberta no dia do arrebatamento. Amém? É essa Bíblia aqui que vai ser aberta no dia do arrebatamento. Agora você veja bem, meus irmãos, que esse daqui foi o que entregou Yeshua, né? Você pode até ver lá, em Mateus 26, né? Você já sabe que ele vendeu Yeshua por 30 moedas de prata, né? Ele vendeu Yeshua por 30 moedas de prata, né? Glórias a Deus. Aqui, irmãos, veja bem, e isso está em 1 Timóteo também, 1 Timóteo, né? É o espírito dos servos de Adonai, né? Os servos do Eterno, glórias a Deus, louvado seja Deus. Em 1 Timóteo, nós vamos aqui, no capítulo 6, né? No verso 10, né? Paulo escreve a Timóteo e fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, e se transpassasse por muitas. Olha o que Paulo fala aqui. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, o tzedaká, meu filho. Filho Timóteo, você segue o quê? A prática do tzedaká. A piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Não se deixa levar por essa turma aí, não. Amém? Nada de ser contratado, não. Piedade, fé, amor e mansidão. Louvado seja Deus. Amém? Então, é isso aí, meus irmãos, que a gente observa. Paulo fala do tzedaká no 11 e fala no 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele está escrevendo, amém? É assim que é, meus irmãos. Igreja primitiva. 1 Pedro, nós vamos aqui em 1 Pedro, meu amado, glórias a Deus. O apóstolo Paulo escreveu, vamos ver Pedro aqui, 1 Pedro, louvado seja Deus. Irmão, não citar, meu pai, oh Deus, não importa. Deus quer saber como é que está ali, como é que é administrada a coisa. É de acordo com a Torá ou está sendo contratado? Está sendo contratado? O que adianta jejuar se está sendo contratado? O que adianta ficar orando se está sendo contratado? Já está recebendo aqui a consolação. Eu não está nisso não, meu amado. Amém? 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, está falando da cúpula, porque a liderança, né, das congregações sempre foram os presbíteros, né? Isso é a cúpula. E aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições do Mashiach e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Amém? Forçar, meus irmãos, né? Tentar espoliar, arrancar a lã, né? Mas voluntariamente, sem ganho. Amém? Voluntário, por amor. Você tem que fazer o seguinte: você vai apacentar o rebanho por amor, voluntário. Você é voluntário para passar o rebanho? Sou. Então você vai apacentar o rebanho. Faz o seu trabalhinho fora, ganha teu salarinho fora, como está lá, Paulo falou, em outras passagens também, mas não pega nada do rebanho de Deus, não. Tem que ser voluntário. Irmão, a Bíblia está falando voluntário, meu. E como é que tem gente que cobra? Tem salário? Ou é voluntário ou é salário? Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aleluia.
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, tem pessoa que ele quer ter o domínio. Ó, é minha igreja, é o meu rebanho. Deus me livre de falar isso, meu amado. É o rebanho de Adonai. Aleluia. De quem é o rebanho? É do Eterno. Mas se ele está agindo assim, aquele rebanho ali também está meio... Fica difícil, né, meus irmãos? Vai ficar comprometido. Não pode ter domínio. Ninguém pode dizer que é meu. O Eterno é que é o dono. Ele é que é o proprietário. E se eu quero ser arrebatado, o que Yeshua falou lá? Você é apenas um ministro, um canal. Ele fala até aquela palavra do mordomo, né? Você e a mordomia do Eterno, o pagamento vem na hora do toque da última trombeta, meu amado. Amém? Não é aqui na terra. Ou escolhe. Quer o pagamento na terra, fica aí pro cão. Eu prefiro o arrebatamento. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, meus amados, agora em Salmo. Glórias a Deus. Salmos, capítulo 50, meus irmãos. Você vê, irmão, quanto Mica, o sacerdote de Mica ali, irmão, é o exemplo de total desvio da palavra, de total desvio da Torá, de total antibíblico, procedimento anticristão. Tem que ser voluntário, tem que ser por amor. Aleluia. Aí o Eterno vai chegar, vinde bendito, porque você tinha que fazer mesmo. E aí tu vai ser, vinde bendito de meu Pai, para a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aleluia. Agora, olha só, olha o que Pedro, olha o que Pedro fala aqui. E quando apareceu o sumo pastor, que é Yeshua, aí vai receber o pagamento. Alcançareis a incorruptível. Olha ele falando para os presbíteros. É ali que você vai ser pago, é ali que você vai receber a incorruptível coroa da glória. Você vai receber a salvação, o galardão. Ali que você vai ser abençoado. Olha que coisa tremenda. Ele está falando para os pastores de 1 a 4, 1 Pedro 5, 1 a 4. Não é para ter tope e ganância, não é para ter domínio sobre a herança, mas é servir de exemplo ao rebanho e venha voluntariamente para que quando aparecer o sumo pastor nos ares e arrebatar a igreja, aí alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia! Senão, não recebem a incorruptível coroa da glória. Porque aí é outra religião, né, meus irmãos? Às vezes a gente pode estar até dizendo, mas é o seguinte, às vezes, como sendo outra religião, lá tem outras regras, às vezes não é a regra da Bíblia, né? Usa a Bíblia assim como um acessório, mas não cumpre, né? Então é uma religião diferente, como nós lemos hoje, é um outro Yeshua. Porque o Yeshua da Bíblia, ele vai te dar o teu pagamento, o meu pagamento, o pagamento de cada um de nós, no dia do arrebatamento. Ele ainda nos abençoa agora, pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele, porque o tzedaká que cada um de nós dá tem promessa. Por isso que ele nos abençoa. Mas não podemos, em momento nenhum, aleluia, ninguém, meus irmãos, nenhuma herança pode colocar. O tzedaká nós damos e ele nos abençoa no nosso trabalho. Ele nos abençoa na nossa vida particular. Nós não podemos receber nada de Deus usando o nome dele. Estou falando em termos de dinheiro. Louvado seja Deus. Essa é a regra do Gênesis ao Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Só para encerrar, meus irmãos, agora nós já vamos orar daqui a pouquinho. Vamos a capítulo 50, meus irmãos. A Bíblia é linda, meus irmãos, se for praticada, né, meus irmãos? É coisa linda. Agora, quem não quer ler Bíblia, né, irmão? Tem que botar show,
né? Aquelas coisas todas, né? Não quer ler Bíblia, não quer, porque a Bíblia vai dizer, ó, é ele aí que está errado. Aí não vai querer, né? Louvado seja Deus. Nós vamos botar aqui o Salmo. Salmo, capítulo 50, meu amor. Nem 50. Glórias a Deus. Veja bem o que o salmista, usado por Deus, né, irmão? Aqui diz: Mães ao ímpio diz Deus. Eu até citei esses dias esse versículo. Que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Quanta gente aí está lendo Bíblia e toma a aliança de Deus na sua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti, o que adianta, irmão? Está lendo a Bíblia, mas não cumpre. Só para quê? É só para, de repente, é para arrecadar, né? Ó, aqui tem Deus, hein? Aqui tem Bíblia, mas não cumpre. Quando vês o ladrão, consentes com ele. E aí é perigoso, né, irmão? Porque se o ladrão tiver no púlpito e aquele está ali sabendo que é e está consentindo, o Eterno está dizendo, está arriscado também. Está arriscado. Entendeu? O Eterno está dizendo, tu odeias a correção. Você está vendo que aquilo ali está contra a minha palavra. E você consente com isso. Você até ajuda isso. O Eterno está dizendo, é mais um que está arriscado do nome do livro da vida. Não é só a liderança, não. É quem está ali sentado também. Porque a Bíblia está em português. Isso que eu li para o irmão não está em hebraico, não. Tudo que a gente leu aqui, que Yeshua ajuda os pobres, Judas, né? Tudo isso. Amém? Paulo dizendo para Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas pratico de ser da cá. Pedro dizendo, né? Venha voluntariamente, porque quando se aparecer o sumo pastor, aí ele vai te dar a incorruptível coroa da glória. Aleluia. É isso que está na Bíblia, meus irmãos. É isso que está na palavra. Aleluia. Por isso tem que ter muito cuidado, irmão. É pastor tal, liderança tal, liderança tal. Vê, irmão, se você não está sendo um desses aqui que consentes com ele e você está com seu nome aí riscado no livro da vida. Porque pode ser que você esteja na igreja de Exu e com o nome fora do livro da vida. Se você estiver consentindo com o ladrão. Amém? Cuidado. Tem que saber como é que tá, como é que é, de que lado você está. Você está do lado da Torá? Você está do lado de Moisés? Você está do lado de Yeshua? Você está do lado dos apóstolos? Você está do lado dos profetas? Você está do lado da Bíblia de Gênesis, Apocalipse? Ou você está do lado do homem? Qual é o teu lado? Glórias a Deus. Porque a Bíblia, irmão, ela não muda. Tudo isso que nós falamos está na Torá, está em Yeshua, está nos apóstolos. Ninguém muda, irmão. O eterno é um só. É fácil saber como é que vai ser o arrebatamento. É fácil saber quem vai ser arrebatado e quem não vai. Porque o homem do arrebatamento é do Gênesis Apocalipse, é aquilo ali. Amém? Então que o Espírito Santo fale ao teu coração, meu irmão, minha irmã. É momento de observar e ficar ligado, porque o tempo está chegando. Amém? Que Deus fale e continue falando no teu coração. Vamos agora orar a Deus em nome de Yeshua. Amém.